E nós, como cristãos, estamos aqui diante de Deus para iniciarmos e colocarmos a semana nas mãos desse Deus. Nós cantamos que em algum momento Deus vai agir. Não se sabe quando. Talvez se soubéssemos quando Deus fosse agir, isso nos atrapalharia. Porque quando sabemos de algo antecipadamente, há alguns fatores que a gente desconsidera. Eu sei que Deus vai agir daqui uma semana, então essa semana aí eu posso ficar ansioso, aguardando aquele dia, contando os dias, por quê? Porque ainda falta uma semana para alguns. Para outros, bom, uma semana, está tranquilo, eu sei que Deus vai agir, então vou fazendo outras coisas, dando conta da minha vida, porque Deus agirá num momento oportuno. Mas Deus nos veda, nos vela. Deus não deixe que a gente saiba. Se há algo que nós não sabemos, não conseguimos, Deus nos privou de saber o dia do nosso descanso, da nossa morte. Ninguém sabe. Ainda que um quadro de enfermidade se estabeleça, não sabemos. Tem dias que são dias bons, dias felizes, de sol raiando, e as pessoas, infelizmente, perdem a sua vida. Mal sabia esse indivíduo que seria o seu último dia. E por que nós estamos falando sobre isso? Como o Robson disse na sua oração, e antes da oração, Robson, a vida ela não é somente de bons momentos. Mas que bom que a maioria dos momentos são bons, porque o fato de estarmos aqui já é motivo de gratidão, o fato de mais um dia de vida. Nosso coração tem que olhar a vida com sermos mais positivos diante de todas as situações, porque Deus se agrada do coração alegre. Quando Paulo escreve que nós devemos sempre estar em oração, em ação de graças, ele está dizendo assim, olha, seja o seu momento bom ou não, agradeça. Deus sabe, Deus é sábio, Deus vê, Deus enxerga. Agora, o convite é que nós estejamos diante dele a todo momento. Por mais que Deus saiba do nosso coração, é nós que devemos entender quem é Deus e não o inverso. Muitas pessoas dizem, não, Deus está cuidando, Deus sabe, e entra numa inércia, esperando Deus agir. Deus agirá? Sim, mas Moisés, levanta o seu cajado sobre as águas para que o mar se abra. Se Moisés toma a atitude de não fazer a orientação divina, o mar não se abriria naquele momento. Então, nós temos sim participação dentro dos milagres que Deus nos proporciona. A espera sempre vai ser ativa. A espera de um cristão não pode ser inativa. Enquanto Jesus não vem, devemos agir, devemos sim fazer a nossa parte. Ore pelo trabalho, pelo emprego, mas vá soltar os seus currículos, bater nas portas das empresas, para que Deus direcione o melhor lugar. Então, devemos sim confiar nesse Deus a ponto de dependermos dele totalmente. Mas nunca se esqueça do nosso agir. E na situação, quando passamos sobre alguns vales da vida, e eu estou trazendo essa palavra vale, e aí está uma representação de uma ovelhinha perdida dentro de um vale, mas há alguém olhando para essa ovelha, há alguém de longe cuidando dessa ovelha, porque há luz sim dentro do vale. Eu convido você, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no capítulo mais conhecido pelas pessoas. Tem 3 possibilidades. João 14 é uma delas, né? Não se turbe o vosso coração, não é este. Se o assunto é vale, talvez você saiba do que nós vamos falar hoje. É o capítulo aí mais conhecido. Abra aí, que capítulo vocês vão abrir agora? Fala para mim alguém. Salmo 23. Para alguns o Salmo 91 ele é bem importante, por isso que eu disse que há possibilidades de... Mas abra no Salmo 23. Sim, o Salmo 23 ele é muito conhecido porque traz uma palavra de esperança, uma palavra de cuidado, uma palavra realmente daquelas que a gente gosta de ouvir, porque nós somos seletivos ao lermos o conteúdo da Bíblia. Todos queremos ler que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É bom ouvir que Deus está no comando de todas as coisas. É bom ouvir que Deus tem cuidado de nós. É bom ouvir de Deus, olha, seja forte, corajoso, eu estarei com você. Mas ninguém quer ler assim a ira, a cólera de Deus.
Ninguém quer ler assim que fogo e enxofre descerá no tempo do fim, no final do dia, o juízo de Deus. Então, nós somos um pouco seletivos. E o Salmo 23, nós selecionamos ele muito bem. Mas eu convido você para abrir no versículo 4. O versículo 4 eu leio na Nova Versão Transformadora. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Para alguns, a tua vara e o meu cajado me consolam, ainda que eu andasse. Mas a Nova Versão Transformadora diz, mesmo quando eu. Quando lemos o Salmo 23 por completo, você percebe que o escritor, ele está dizendo assim sobre o Senhor. Então ele vai dizer assim, ele é o meu pastor, ele me fará, ele. Quando o assunto é o vale, ele se coloca daí em segunda pessoa, não mais em terceira. Porque ele diz que ele andará pelo vale, mas tu estarás comigo. Então o vale, infelizmente, queridos irmãos, ele não é algo que o ser humano não passará. Se você é um indivíduo nascido nesse planeta, num planeta de pecado, uma coisa é certa, o vale em algum momento aparecerá na tua vida. Porque estamos bem aparentemente aqui hoje, mas basta um telefonema, entramos no vale amanhã. Basta uma notificação, uma carta, uma informação, o vale chega. Uma notícia, nós entramos no vale assim muito rápido. Não é difícil, é difícil se preparar para o vale porque nós não sabemos muito quando será. Há algumas situações na vida que você começa a fazer uma previsão, olha, se continuar assim, eu acho que vou passar por alguma dificuldade. Mas basta um estalar de dedo que nós já mudamos, vamos nos angustiar, ficarmos ansiosos, preocupados, porque o vale chegou. E agora a leitura desse versículo, ele está dizendo, mesmo que quando eu andar no vale, mesmo quando lá eu estiver, ele diz que quem estará com ele? O Senhor. A diferença de estar no vale, ela vai fazer muita diferença quando você entende que há um Deus que estará contigo. Há pessoas, sabe que muito sofrimento, amigo, a solidão, ela judia muito porque não é pela problemática em si, é pela solidão, é enfrentar sozinho. Passar por um vale sozinho é muito difícil, mas com pessoas apoiando, com um Deus olhando para você, se torna muito mais agradável. Por mais que a dificuldade chegue, por mais que a problemática chegue, seja um problema de saúde ou de trabalho, qualquer tipo de situação, quando entendemos que tem pessoas envolvidas no processo, pessoas cuidando de nós, se torna mais leve. Então nunca se esqueça que há um Deus no céu, chamado de meu pastor, que ele está no cuidado do seu rebanho. Rebanho esse que Jesus diz que ele tem ovelhas em muitos apriscos. Não é só privilégio do Adventista do sétimo dia ser cuidado pelo pastor. Ele diz, olha, meu rebanho é amplo, eu tenho muitas ovelhinhas. Então, toda ovelhinha que clamar ao seu pastor, ele ouvirá. Não temos dúvida disso. Então, quando nós lemos esse texto, e ele está praticamente dizendo assim, olha, passaremos todos nós. Mas eu sei que o cajado, a vara, aquela que dá direção, direcionamento, discernimento, entendimento, ela está nesse processo. Então não devemos nos entregar tanto quando estamos no momento de vale. Ah, Marcos, mas você não sabe o que eu tenho passado na minha vida. Sim, eu não sei. Por isso que eu não sou o bom pastor. É ele, porque ele sabe. Sim, teu vizinho talvez não saiba. E sabe o que acontece? Nós temos dificuldades de falar desses momentos difíceis na vida. A gente não quer que as pessoas saibam. Mas você precisa abrir o coração para alguém. Porque Deus, ele nos envia pessoas também. Em todo o livro da Bíblia, amigo, nós entendemos que Deus usou sempre o quê? Pessoas.
É o Deus de milagre? É, mas usando o quê? Pessoas. É o Deus poderoso? É, mas usando quem? Os profetas. É Deus poderoso? É, mas Ele está usando reis, Ele está usando mensageiros, Ele está usando pessoas. Então, as pessoas que têm um coração alinhado com Deus entenderá que algumas pessoas pontuais na nossa vida são porque Deus nos enviou. Se você precisa aprender a orar a Deus, Senhor Deus, coloque pessoas que me ajudem nesse processo. Ore por isso. Hoje cedo, permita-me eu abrir aqui. Hoje, quando eu me levantei, tem um jovem que já conversamos de Bíblia com ele em alguns momentos aqui na igreja, ele não é adventista. E hoje eu acordei com essa mensagem aqui. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Deus está cuidando de tudo. Entregue, confie, acalme no seu coração. Se algo não saiu como você esperava, não se preocupe. Deus tem um propósito para a sua vida e já preparou um plano ainda melhor para você. Deus sabe exatamente tudo o que está fazendo, por isso aguarde e confie. Te desejo um ótimo domingo. Deus abençoe você e sua família. E eu vou te dizer sim que essa é uma pessoa aleatória na minha vida. É alguém que um dia visitou a igreja, eu o conheci, eu disse o que eu fazia aqui dentro. Ele veio mais umas 2 vezes, conversamos. E eu vou dizer, Valério, para você que é, porque você conhece o Claudinho. Ele disse que conhecia o Valério. Ele não mora em Maringá. Então, eu fiquei muito feliz por essa mensagem. Porque Deus coloca pessoas para poder te ajudar, para poder aliviar o fardo, para que você confie. Então, aprenda a confiar em pessoas, mas peça para Deus discernimento quem são as pessoas. Muitos só querem ouvir os seus problemas por especulação, para ser o primeiro dono da boa fofoca. Ele quer trazer, olha, eu sou o primeiro a saber disso. Mas Deus coloca boas pessoas, aquelas sigilosas que vão te ouvir com boas palavras, que vão dividir o seu caminho, o momento é de vale. Então, aguenta aí, eu estou contigo, de que forma eu posso te ajudar? Aparecerão pessoas também assim, se eu coloco, sim, Deus nesse processo. Quanto mais eu me isolo, a solidão judia muito da gente. É difícil estar sozinho, para qualquer coisa. Há momentos, sim, que é bom estar sozinho, ainda que casado, sim, você tem que ter aí um momentinho seu, né, de sair um pouquinho, dar uma pensada na vida, respeitar o espaço do outro. Isso é bom também, ter esses momentos sozinhos. Mas você sabe que você tem ali também a esposa, o esposo, tem os filhos, tem toda a dinâmica da casa, você não está só. E o homem tem muita dificuldade de falar. Sabe que, da experiência aí como psicólogo, os homens eles sempre vão chegar no consultório dizendo assim, eu nem sei porque eu estou aqui, minha esposa falou para eu vir. Nunca é culpa dele. O homem tem muita dificuldade de falar sobre os seus problemas. Ele tem dificuldade de assumir que ele precisa de ajuda. Então, nunca é por ele está lá porque alguém falou e vamos ver como é que é isso aqui. Por isso que sofre bastante. Se aprendêssemos a falar mais, dialogar mais, expor mais, né, as pessoas, nos ajudaria. Mas quando a gente fala sobre Deus, o pastor William Coffin, ele perdeu seu filho de 14 anos. E a primeira mensagem que o pastor foi fazer após a perda do seu filho, ele disse o seguinte: quando aparentemente falta a proteção da parte de Deus, vai sobrar apoio dele para a gente poder suportar a prova. Vou ler de novo. Quando aparentemente falta a proteção da parte de Deus, vai sobrar apoio dele para a gente poder suportar a prova. Alguns momentos da vida a gente se questiona, por que Deus permitiu? Como assim, Deus? Por que está passando isso? Então, nesse momento aparente que parece que Deus está distante, esse pastor, ele foi muito feliz na sua colocação. Porque é nesse momento que parece que Deus não está ali, vai sobrar apoio da parte dele para que você passe a prova, para que você passe o vale. O vale não é infinito, qualquer vale desse planeta, ele é transponível. O momento ele cessa, o momento ele finaliza, ele finda. Mas eu preciso entender de que forma que eu passo por esse momento da minha vida. Por isso que eu digo, a nossa vida como seres humanos será impactada em algum momento por dificuldades. O vale da sombra e da morte. A morte ela chega
muito mal para a gente. Temos dificuldade de lidar. E o ser humano, se nós fôssemos pensar assim, olha, alguns dizem assim, a única certeza que temos na vida é a morte. Essa é uma frase bem usada no senso comum. Sim, estamos envelhecendo, né? O cabelo está mais grisalho, a pele está diferente, a idade vai avançando. Então, nós temos sinais de que estamos indo para um caminho que terá um fim, humanamente falando, por consequência do pecado. Um dia sim vai se finalizar tudo isso, a não ser que sejamos todos agraciados com a volta de Jesus ainda em vida. Será uma maravilha. Você nasceu para ser salvo e eterno. Que bênção! Privilégio de poucos aqui na Bíblia que não conheceram a morte. Mas por mais que sabemos que estamos sendo direcionados a esse caminho de morte, quando ela chega, a gente lida muito mal com esse problema. Porque não é natural para nós. Ninguém quer perder a sua vida. Ninguém quer perder pessoas que a gente ama. Mas a morte, ela bate na porta de todos nós. E nesses momentos, o que a gente faz? Há um luto natural para cada um. Há um tempo para cada um para lidar com isso, com a perda, com a falta, com a tristeza, com os pensamentos depressivos. Tudo isso está previsto diante de um luto. Temos um manual que dita o que é patologia ou não no sentido mental. Chama-se DSM-5. São os distúrbios mentais. Colocado pela psiquiatria norte-americana, temos isso como padrão. E há um luto que ele passa do ponto. Uma pessoa que vive um luto mais do que um ano, mas se ele apresenta sim, sintomas depressivos por mais de um ano, todos os dias, se ele vai perdendo a sua identidade, ele colocou sobre aquele ser humano que se foi toda a sua identidade. Ele não se pertence, ele não consegue mais encontrar momentos nessa vida. E ele começa a se anular, porque a minha identidade estava muito atrelada com essa pessoa. E a partir de um ano, sofrendo todos os dias, se torna uma patologia para alguns, o luto. Alguns adoecem muito por causa de uma perda. Então, nesses momentos, a quem recorremos? Ao Deus que está dizendo, ainda que você passe por esses momentos, eu estarei com você. Sabe que o salmista, eu convido você a abrir no capítulo 39 de Salmos. No capítulo 39 de Salmos, nós vemos um momento em que Davi ele está realmente num momento muito desfavorável. A sua fala, a sua forma de dizer, ele demonstra que há realmente uma tristeza instalada na sua vida. E uma coisa é certa, amigos, assim como é inevitável e imprevisível o vale, nós temos que entender também que esse tempo de vale, ele existe um fim. Mas quando Davi está passando por um momento difícil, ele inicia o Salmo 39 dizendo o seguinte: eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei mais com a minha língua. Eu refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Mas quando eu fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem sequer acerca do bem, a minha dor se agravou. Davi chega um momento que ele diz, olha, não vou falar mais nem do bem, principalmente diante dos ímpios. Mas quanto mais Davi se angustiou e se calou, a sua dor se agravou. E nós estamos falando de um homem que Deus olha para Davi e diz, olha, esse é o homem segundo o meu coração. Deus olha para o coração de Davi e diz, olha, esse é um homem que o coração dele é o coração que eu desejaria para todos vocês. Pela capacidade de dependência e arrependimento que ele tinha dos seus erros. Sim, com erros, com pecado, assim como qualquer um que está aqui dentro da nave. Mas a capacidade de olhar para o pecado e para o erro e o arrependimento e a busca diante de Deus, Deus olha para ele e diz, olha, esse é o coração que eu espero que você tenha. Mas ainda que Davi tivesse esse coração de dependência, nesse momento ele está realmente sofrendo. Ele está dizendo, eu me calei, eu me tornei mudo, a minha dor se agravou. Amigos, nos seus momentos de dor,
lembre-se do Salmo 39. Por quê? Porque no verso 4, Davi diz assim: Faz-me, Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. Faz-me conhecer a minha fragilidade. Davi está dizendo: Senhor Deus, faz eu conhecer o meu fim. Acaba com isso aqui. Infelizmente, muitas pessoas, pelo momento de sofrimento, elas decidem dar um fim na sua vida. Não é pela vida, não é pelo realmente a falta de prazer de não querer viver. É pelo sofrimento que ela está passando. Ela quer cessar o sofrimento. E alguns sofrem tanto que chega a cometer realmente um ato para que alivie a sua dor. Então Davi está dizendo: Senhor Deus, faz eu conhecer o fim dos meus dias. Cessa tudo isso aqui. Irmão, tem muita vida. Jesus está dizendo assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, diante desses momentos tenebrosos, sofra o que tem que sofrer. Está tudo certo. Enfrente sim, às vezes com tristeza, com preocupações, mas lembre-se de quem é Deus e das suas promessas. Lembre-se que há um Deus olhando para você e aguardando para que você chegue até Ele, diante dEle, coloque toda a sua angústia, suas aflições, a sua vida, em todos os momentos da vida. E agora, no verso 7, ele diz: Mas agora, Senhor, o que eu espero? E olha o que ele diz: a minha esperança está em quem? Em Ti. Então Davi sabia quem poderia tirar essa angústia dele. Ele chega no momento que ele diz: bom, a única esperança que eu tenho está em Ti, Senhor. Então, no mesmo momento que ele pede o fim dos seus dias, ele está dizendo: mas eu tenho esperança em Ti. Ainda há vida para viver, porque eu confio em Ti. Eu espero isso. E não é o espero de esperar, de braços cruzados. É esperançar. Ter esperança. Desejar algo. Acredito que. Diferente de esperar. Esperançar. No verso 9, diz o seguinte: emudecido eu fiquei, não abri a minha boca, pois Tu fizeste isso. Tira de mim o Teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da Tua mão. E no verso 12 diz: ouve, ó Senhor, a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, não te cale perante as minhas lágrimas. Olha que oração bonita que Davi está fazendo aqui no seu momento de angústia. Deus é aquele que sonda os corações. O salmista também diz que Deus conhece no tempo que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Enquanto seus ossos estavam em formação, Deus já sabia quem era você. Mas o que Deus realmente se alegra é quando um filho que Ele conhece desde quando estava sendo formado, o busca. Porque o Salmo do Bom Pastor, ele termina dizendo que ele sabe que o Senhor armaria uma mesa. Salmo 23, ele termina dizendo que certamente a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias da minha vida. Ou seja no vale ou fora dele, todos os dias da minha vida, eu sei que Deus é misericordioso. Eu sei que Deus tem amor por mim. Então o vale dentro do escopo do salmista, ele faz parte, ele não isenta, ele não tira isso. Há um evangelho pregado somente de benfeitorias da parte de Deus, como se Deus fosse um servo que nos trará boa vida, bons negócios, boa saúde, tudo bom. Há pessoas que buscam Deus para resolver os seus problemas que Ele mesmo se colocou diante deles. E coloca Deus como que um servo para trabalhar para mim, para resolver os meus problemas e me dar uma boa vida aqui. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sabendo que você teria esses momentos, eu estarei contigo. Olha para mim. A vida de pecado nesse mundo, ela vai judiar um pouco de você, mas eu estou aqui, eu sou Deus. Eu posso aliviar o fardo. Coloque sobre mim o seu fardo, porque o meu jugo é leve. Então o convite da Bíblia sempre é, nesses momentos, venha até mim. Me busque. Eu estarei aqui. A minha mão está estendida.
Quando Davi diz isso no Salmo 39, para que o Senhor não se calasse diante das suas lágrimas, o Salmo 40 ele começa com uma resposta do Senhor. Porque o Salmo 40, no verso 1, ele vai dizer assim: esperei com o quê? Paciência pelo Senhor. Está no momento de vale? Paciência. Está esperando algo, uma resposta? Paciência. Seja paciente. Como cantamos no início ainda, em que momento nós não sabemos, mas Deus agirá. Nós cantamos isso hoje. E é bonito quando o Juninho nos convida sempre a prestar atenção nas letras das músicas cantadas. Tem músicas que são verdadeiros sermões aqui. E se nós estivéssemos atentos naquilo que estamos cantando, seria motivo de louvar a Deus com alegria. Então, não sei o momento, não sei quando, mas Deus agirá. Deus agirá. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um cântico novo na minha boca. Então, o salmista ele esperou com paciência esse momento que estava tão angustiante lá no Salmo 39. Ele está clamando: Senhor Deus, ouça o meu clamor, se incline para mim, não deixe os seus ouvidos fora escute o que eu estou dizendo. E aí o Salmo 40 está dizendo que Deus se inclinou para ele, ouviu o clamor, firmou seus pés sobre a rocha e devolveu de novo um cântico na sua boca. Porque louvar a Deus em tempos bons é muito fácil, amigo. Quando tudo está bem, a gente está agradecendo bastante a Deus. Quando tudo começa aparentemente a estar mal, alguns amaldiçoam a Deus. Como assim? Estou aqui todo sábado, domingo, quarta-feira, sou dizimista, sou fiel cristão, prego a tua palavra. Como assim eu estou sofrendo agora, Senhor? Algumas pessoas colocam Deus quase que o prensando na parede, dizendo assim: como assim esse momento chegou na minha vida? Uma pessoa fiel, aí vem a questão, fiel aos meus próprios olhos humanos. Eu estou colocando um padrão onde eu estou muito bem com Deus. E a pergunta é: eu estou bem com Deus deve ser feita para quem? Para Deus. Quer saber se você está bem com a tua esposa? Você tem que perguntar para quem? A tua esposa. Não é para você no dia do espelho falar assim: não, só um baita do marido. Rapaz, que sorte da minha esposa encontrar um camarada como eu. Pergunta para ela. Ela é a pessoa mais gabaritada para dizer assim se você está bem ou não dentro do relacionamento, entende? Então, quem vai dizer se eu estou bem ou não com Deus é o próprio Deus. Mas quanto mais eu dependo desse Deus, quanto mais eu oro por esse Deus. Nós estamos para começar os 10 dias de oração, um clamor pelo Espírito Santo. É uma bênção os 10 dias de oração, 6 horas da manhã, você pode vir da maneira que você prefere, daqui você pode ir para a sua caminhada, você pode levar seu filho para o colégio, alguns vão para o trabalho, então outros vão para a academia, venha da maneira que você quiser. E todas as manhãs, média de 150, 200 pessoas estão aqui orando a Deus, é uma delícia. E depois, claro, tem um desjejum, que daí, se eu falar mais 2 vezes, sobe para 300. Nosso povo gosta de tomar um lanchinho. E é uma bênção estar entre família por 10 dias, às 6 horas da manhã, na quinta e na sexta. No sábado, normalmente, teremos o culto. No domingo, você pode acordar mais tarde, às 7 horas da manhã. Depois, de novo, na segunda, 6 horas da manhã, e vai até o final de semana. E terminamos o sábado com 10 horas de jejum. E teremos a Santa Ceia às 16 horas. Olha que bom programa para você colocar o momento de vale, ou de alegria, ou de agradecimento, ou de pedido, a sua vida diante de Deus. E já aproveita e faz um jejum. Já não precisa de canetinha. Já dá uma enxugadinha nesses 10 dias e conversa com Deus, e o Espírito Santo se alimente do Espírito Santo. E que bom que o Espírito Santo é clamado por um povo. Porque Deus ouve essa oração. Deus ouviu o salmista. Então, o mesmo salmista que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim: olha,
Deus me tirou de um charco de lodo horrível. Essa foi a definição que ele olhou para a vida dele naquele momento. E agora ele está dizendo, o Senhor colocou um novo hino na minha boca. Ou seja, eu estou louvando novamente ao Senhor. Os altos e baixos da vida, ele existe, querido. Mas os momentos de baixa, não se aparte dos caminhos de Deus. É principalmente nesse momento que você deve louvar e clamar a Deus. É principalmente na dificuldade, na escuridão, na incerteza, na angústia, na ansiedade, nos sintomas depressivos. É nesse momento, principalmente, que você deve depender de Deus. A nossa fé é testada nesses momentos. É nesses momentos que eu devo olhar para Deus e dizer, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está comigo, então me ajuda a resolver isso. Pede clareza. Eu já disse aqui em vários sermões meus, tinha uma irmã aqui na igreja, me falha o nome dela sempre. E ela me disse que ela acorda às 4 horas da manhã todos os dias e ora a Deus e ela amanhece, vai até 6 horas, 7 horas da manhã orando. Ela disse, Marcos, oração é diálogo, então eu oro por 1 hora e fico 1 hora quietinha esperando Deus falar. Não é que vai vir uma voz dentro do seu quarto e dizer, olha, faça isso. Mas o Espírito Santo vai impressionando o coração, dando ideias e resoluções, aqueles problemas que você às vezes não tem como chegar nele, resolvendo porque você está aflito. Nesse momento de 1 hora, escutando a Deus, começa a vir. E se eu fizesse isso? E se hoje eu fosse por aquele caminho? E uma coisa ela me disse e eu aprendi com ela. Coloque os problemas do dia. A oração do Pai Nosso diz assim, o pão nosso de quando? Não é o de amanhã, é o de hoje. As primeiras horas da manhã, coloque o pão diário. Aprenda a orar pelo dia. Se a prova é daqui 10 dias, 20 dias, 30 dias, calma. Tem problemas para ser resolvidos em um dia? É sobre eles que você deve conversar com Deus. Pedir iluminação na mente para que você consiga resolver essas coisas. Porque cada dia que você avança no vale, você está mais próximo do fim desses dias. Não é estacionar diante do vale. É seguir em frente, passo a passo. Ainda que com desânimo, ainda que com dificuldade, passo a passo. Porque o cajado do cordeiro, do pastor está onde? Direcionando. E ele diz, olha, tua vara e teu cajado, eles me consolam. E haverá um dia, e que bom que haverá esse dia, que vai cessar o sofrimento. Haverá o dia que todas as ovelhinhas do rebanho encontrarão o pastor. Haverá o dia que Jesus abrirá os braços e dirá, vinde benditos do meu Pai. Essa terra é passageira. A última mensagem que eu preguei à igreja sobre Apocalipse 13, ela demonstra muito que o tempo do fim, amigos, está gritando. Não tem muito mais o que esperar. Devemos aprender que cada dia que a gente está aqui ainda é uma oportunidade que Deus nos dá. Sim, faça o seu trabalho, vá ganhar o seu dinheiro, mas não coloque o coração somente nessas coisas. Essas coisas são consequências de uma vida diária com Deus. Senhor, peça pelo suficiente. Não peça por abundância. Viva no suficiente de Deus. Talvez o nosso dia, a nossa vida, ela já está arrumada, ajeitada. É suficiente. Porque esse desejo, esse desespero de conquistar tanto, num mundo hoje que fala muito de grandes performances, você precisa ser produtivo, você precisa. E a Bíblia está dizendo, viva na suficiência, na dependência de mim. Deus sabe o que é o suficiente para nós. Então, olha para esse mundo todo, o que adianta, né, o Evangelho dizer ganhar todo esse mundo e perder a salvação? Que adianta dedicar tanto tempo para as coisas dessa terra, onde a traça, a ferrugem consome, e perder a mansão celestial? De que adianta viver uma vida tão aflita e se esquecer que há um Deus, um pastor, com o seu cajado esperando? Fala comigo.
Infelizmente, alguns é somente no vale que vão ser alcançados. É no momento de dependência mesmo, que não tem mais o que fazer, que ele se lembra de Deus. Não é que Deus colocou a pessoa dentro dessa condição, mas estando nessa condição, Deus vai se favorecer disso. Vai dizer, agora acho que ele vai aprender a depender de mim. Como dizem alguns, de novo no senso comum, é mais fácil vir pelo amor do que pela dor. Mas o cristão não está livre de dores. Nós vamos passar sim por momentos de dores. Mas há um dia que seremos colhidos nos braços de Cristo. Haverá um dia que dentro do vale, e eu espero que esse dia chegue logo, ou dentro da sua problemática, que Cristo consiga te abraçar, colocar no colo, para que o vale se transforme, para que tua vida seja transformada. O Evangelho é sobre esse Cristo que tem cuidado por nós. O Evangelho é sobre esse Jesus que olha para as suas ovelhas e a cada vez que nós buscamos a Deus, Ele está dizendo, eu estou ouvindo, eu estou inclinado, eu estou te ouvindo. Acredite nisso. Você não está sozinho. Se aparentemente você está numa situação onde parece que Deus não está colocando a mão sobre a sua vida, lembre-se do que eu li lá no começo do pastor. Quando aparentemente falta a proteção da parte de Deus, vai sobrar apoio dele para a gente poder suportar a prova. E eu espero que a sua semana seja cheia de bênçãos de Deus. Se ela tiver dificuldades, lembre-se do bom pastor. Lembre-se daquele que afaga, sim, as suas ovelhas. Deus proteja você, a sua vida e a tua semana. O nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, nós vamos orar nesse momento. Senhor, há uma promessa na tua palavra que o Senhor cuida de nós. Há uma promessa que nos momentos de vale, o Senhor estará conosco. Então, Senhor Deus, não nos deixe se sentir abandonado. Que a gente sinta, Senhor Deus, sim, o cajado do bom pastor nos dirigindo, direcionando. Para aqueles que precisam de discernimento para essa semana, Senhor Deus, dê a ele capacidade de pensar, de entender, de ir pelo caminho, Senhor Deus, que aparentemente é o Senhor que está apontando. Coloque no nosso coração o desejo de sempre buscá-lo, Pai, em todas as situações da vida. Quer seja naquilo que chamamos de bênçãos, quer seja naquilo que chamamos de vale. Porque muitas vezes, Senhor Deus, o tratamento que o Senhor está nos dando é para o nosso crescimento. E principalmente para o nosso crescimento espiritual. Se tudo isso, Senhor Deus, nos aproxima de Ti, que bom, Senhor Deus, que o Senhor usa também os vales para nos aproximar de Ti. Te louvamos pela nossa vida. Até aqui chegamos, Senhor Deus, e até aqui nos ajudou o Senhor. Que essa semana seja uma bênção na vida de todos nós. Cuida de nós e de todos aqueles que nós amamos. E que um dia, Senhor Deus, realmente possamos sentir o bom pastor nos pegando no colo, cuidando de nós, nos abraçando, Senhor Deus, e a proximidade, Senhor Deus, chegando a cada dia, até que o Senhor venha. Cuida de nós em nome de Jesus. Amém.